Tenho notado a dificuldade dos alunos em entender e aplicar as 7 ferramentas básicas da qualidade. Então resolvi fazer esse filme explicando cada uma das 7 ferramentas básicas da qualidade e com exemplos práticos de utilização de cada uma delas. A primeira ferramenta que vamos ver é a carta de controle, ou controle estatístico de processo, CEP. Resumindo, carta de controle é a ferramenta que indica se tem ou não problema em um processo, ou ainda, se a variável estudada está ou não dentro de parâmetros aceitáveis. Assim, temos um exemplo prático nesse slide. Uma carta de controle mostrando as peças fabricadas pelo empregado 1 durante 31 dias. No gráfico, em azul claro, temos a quantidade de peças que deveria ser fabricada. Parâmetro este, segundo a engenharia de produção ou da qualidade. Em lilás, a quantidade máxima de peças que deveria ser fabricada, também segundo a engenharia de produção e a qualidade. Em amarelo, a quantidade mínima de peças que deveria ser fabricado, ainda segundo a engenharia da produção e a qualidade. E finalmente, em azul escuro, as peças que foram efetivamente fabricadas. Analisando o gráfico, chegamos à conclusão que existem variações no processo. Tem dias que fabricam menos peças, tem dias que fabricam mais peças. Mas que a quantidade de peças esteve dentro dos limites estabelecidos durante os 31 dias analisados, pois a quantidade de peças efetivamente fabricadas em azul escuro não foi maior que o limite superior em lilás ou menor que o limite inferior de controle em amarelo. A próxima ferramenta é o diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, ou ainda diagrama de espinha de peixe. Resumindo, a espinha de peixe é a ferramenta que lista as prováveis causas de um problema. Mas ela não faz isso por si só. Você, em conjunto com qualidade, produção, engenharia, manutenção, produção e RH, deve analisar cada um dos M's e chegar a um consenso das prováveis causas do problema. Lembre-se de dar notas para cada item de cada M, assim ficará mais fácil analisar o que está acontecendo. Método é o método ou a maneira, o procedimento utilizar para executar o trabalho. Tem que analisar dentro desse M se existe uma provável causa para o problema. Matéria-prima, material. As matérias-primas utilizadas no trabalho que podem ser a causa do problema. Mão de obra. Tem a ver com pressa, imprudência ou mesmo falta de qualificação, treinamento da mão de obra que podem ser a causa de muitos problemas. Máquinas. Muitos problemas são devidos a falhas de máquinas, falta de manutenção ou mesmo regulagem. Medida. Qualquer decisão tomada pela empresa de forma a alterar o processo e que possa ser causa do problema. Meio ambiente. Tudo relacionado à poluição, poeira, calor, falta de espaço, sujeira, barulho, etc., que possa ser relacionado ao problema específico. A próxima ferramenta é o diagrama de Pareto. Em resumo, é a ferramenta que vai nos dizer a ordem em que os problemas, levantados na espinha de peixe, por exemplo, devem ser resolvidos. Aqui tem um exemplo prático. Um Pareto mostrando as 10 mais prováveis causas de peças fabricadas com defeitos, levantadas por um diagrama de espinha de peixe, por exemplo. No eixo Y, à esquerda, na vertical, temos as notas que cada causa recebeu no diagrama espinho de peixe, que neste caso vão de 0 a 300. Na horizontal, no eixo Y, temos as causas ordenadas
da maior para a menor nota. Do outro lado, na vertical da direita, temos o percentual acumulado. Neste caso, podemos verificar que a primeira causa a ser analisada é a causa 1, com uma nota máxima, 300. Agora vamos fazer uma pausa nas ferramentas da qualidade e vamos ver um exemplo prático usando carta de controle, diagrama de Ishikawa e Pareto dentro do mesmo exemplo. Por exemplo, temos 3 empregados cujo chefe está apontando que seus atrasos estão atrapalhando a produção. Primeiro, obtenha um espelho do ponto dos 3 empregados. Assim, você poderá verificar se realmente os empregados estão chegando atrasados. Segundo, construa uma carta de controle para cada empregado, pois essa ferramenta vai mostrar se realmente tem ou não atraso. Terceiro, analise os dados. Analise a carta de controle. Caso realmente exista atrasos, passe para a próxima ferramenta. No nosso exemplo, está aqui no slide, não há atrasos, pois todos os dias o empregado está chegando dentro da tolerância de 5 minutos. Se não, vejamos. Em azul claro, temos o horário oficial de entrada, 7 horas, segundo o RH. Em lilás, o horário máximo de entrada, 7 horas mais 5 minutos. Em amarelo, o horário mínimo de entrada, 7 horas menos 5 minutos. Analisando o gráfico, chegamos à conclusão que existem variações no horário de entrada, mas que os horários de entrada estiveram dentro dos limites estabelecidos durante os 31 dias, pois a hora de entrada não foi maior que o limite superior de controle ou menor que o limite inferior de controle durante os 31 dias. O próximo passo é construir um diagrama de Ishikawa para cada empregado que tenha apresentado atraso na carta de controle. Lembre-se de dar nota aos problemas. Por exemplo, a nota mais alta vai para a causa mais provável. Em nosso exemplo, medida tem nota 10 e método nota 19. Note que os outros M's não são causas do atraso. Quinto, construa um pareto para o M do Ishikawa com a maior nota. Assim, todas as causas ficarão ordenadas. Em nosso exemplo, devemos primeiro resolver os problemas listados em método, pois obteve a maior nota. Caso tenha muitas causas no M a ser resolvido primeiro, no nosso exemplo que foi método, podemos fazer um pareto só para as causas desse M. Assim fica evidenciado primeiro qual M deve ser resolvido e depois qual problema dentro do M a ser resolvido. A próxima ferramenta agora é o fluxograma. Em resumo, é a ferramenta que lista e mostra a sequência de um processo de modo gráfico, modo visual e de fácil entendimento. Aqui temos um exemplo de um fluxograma simples para assar um pão. Existem figuras com formatos que são padrão para construirmos o fluxograma. Por exemplo, elipse representa início ou fim do processo. Retângulo, ou mesmo quadrado, representa um processo, uma ação. No exemplo, abrir forno. Losango representa uma decisão com duas respostas possíveis, usualmente sim ou não. No exemplo, forno aceso. Continuando a ler o fluxograma. Se o forno estiver aceso, colocar lenha e assar o pão. Fim. Se o forno não estiver aceso, acender o forno e assar o pão. Fim do processo também. A próxima ferramenta é o diagrama de dispersão. Em resumo, é a ferramenta que vai nos dizer se uma variável está ou não relacionada com a outra. Aqui temos 3 exemplos. O primeiro, à esquerda, é um gráfico relacionando a altura das pessoas na horizontal, no eixo X, com o peso das pessoas na vertical, eixo Y.
Podemos notar que existe uma relação positiva, como era de se esperar. Quanto mais alta a pessoa, normalmente mais pesada é. O segundo, no meio, é um gráfico relacionando o número de frutos de uma árvore, na horizontal, no eixo X, com o peso dos frutos, na vertical, eixo Y. Podemos notar que existe uma relação negativa, também como era de se esperar. Quanto mais frutas uma árvore produz, normalmente mais leve, menor será esse fruto que ela produziu. O terceiro, à direita, é um gráfico relacionando idade das pessoas, no eixo X, com pressão sanguínea, no eixo Y. Podemos notar que não existe uma relação, os pontos estão espalhados, não estão ordenados, como era de se esperar, pois pressão sanguínea não depende diretamente da idade, mas sim de hábitos alimentares. A próxima ferramenta é o histograma. Em resumo, é a ferramenta que vai nos dizer quantas vezes um valor aparece dentro de nossos intervalos de dados. Vamos ver um exemplo. No horizontal, no eixo X, temos os intervalos dos valores dos exames de colesterol de uma população. O primeiro intervalo é de 40 a 45 miligramas por decilitro, por exemplo. No segundo, de 46 a 50. Depois, de 51 a 55. E assim por diante. Na vertical, no eixo Y, temos a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que cada resultado apareceu. Analisando o histograma, verificamos que o resultado mais comum da dosagem de colesterol, que apareceu mais, é dentro do intervalo de 50 a 55 miligramas por decilitro. Agora, cabe ao médico analisar que ação precisa ser tomada para baixar esses índices. A próxima ferramenta é a folha de verificação. Em resumo, é a ferramenta que vai nos responder, vai nos dizer quem, quando, como e onde, para obter os dados e podemos aplicar as outras ferramentas da qualidade. Agora vamos ver um exemplo onde nós vamos usar fluxograma, carta de controle, diagrama de Chikawa, Pareto, além do layout da fábrica. Por exemplo, temos uma empresa de usinagem que conhecemos o layout, o fluxograma e temos um relatório de produção com as medidas das peças fabricadas. E precisamos fornecer um diagnóstico do processo da empresa e apontar possíveis melhorias. Primeiro, construa uma carta de controle para as peças fabricadas, pois essa ferramenta vai mostrar como está o processo. Segundo, analise os dados da carta de controle. Caso existam problemas, peças com medidas maiores ou menores que os especificados, construa um diagrama de Ishikawa, lembrando-se de dar nota aos problemas. Terceiro, construa um Pareto para o M de Ishikawa com maior nota. Assim, todas as causas ficarão ordenadas. Caso tenha muitas causas no M para resolver, podemos fazer um Pareto só com as causas desse M. Quinto, faça uma análise profunda do fluxograma e do layout da fábrica. Procure principalmente problemas de movimentação excessivo. Quinto, faça um relatório e apresente as suas conclusões.